Queridos irmãos e irmãs em Nosso Senhor, então começamos a antepenúltima semana da Páscoa, a quinta semana, portanto, mais uma semana festiva para celebrar a ressurreição do Senhor, representado no círio pascal, sempre aceso, se consumindo por nós e marcado pelo sinal da cruz, representando Jesus vivo e presente no meio dos seus fiéis. Nesta semana que passou, começamos com o domingo passado, Jesus proclamando-se: eu sou o pastor das ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a vida para as minhas ovelhas. Ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos. O Pai me deu estas ovelhas, e elas terão a vida que eu der, o que eu dou. Então aprendemos que Jesus é o grande pastor da multidão de fiéis, mais de 1 bilhão de fiéis espalhados pelo mundo inteiro, servindo a Deus segundo o Evangelho, em Jesus Cristo. Nestes dias, a Igreja Católica acabou de eleger o bispo de Roma, que por ser sucessor de Pedro, também é pastor de toda a igreja. Neste domingo ele vai tomar posse da diocese de Roma e também do seu ministério de sucessor de Pedro. Qual foi a última palavra de Jesus para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Então, todo pastor na Igreja Católica é eleito para apacentar o rebanho. O que é apacentar o rebanho? Nós aqui do Centro-Oeste, são pouquíssimos os que criam gado miúdo. O gado miúdo a gente chama de rebanho. O gado miúdo é composto de carneiros e cabritos, e são pequenos, fáceis de tanger e de apacentar. O pastor cuida do rebanho em 3 coisas. Primeiro, o pasto abundante. Para isso, ele tem que suplicar insistentemente com o Senhor do céu para irrigar a terra, para que haja pasto. Segundo, a água. Nenhum rebanho vive sem água. A água é essencial. E terceiro, a vida. Todos os 3, Jesus nos dá de modo abundante. Primeira pastagem, porque quando ele nasceu, todos vocês já viram representação do presépio. O menino Jesus foi colocado onde? Num coxo. Num coxo, que a gente chama manjedoura. Manjedoura de quem? De gado. Coxo é manjedoura de gado.
Assim que Jesus nasceu, Maria o reclinou num coxo, enfaixadinho, aquecido pelo bafo dos animais do curral. Então, ele que é pastor, se faz pastagem. Ele se dá a si mesmo. Eu dou a minha vida. Então, o pastor é pasto, para que ninguém do rebanho passe fome. Segundo, a água. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque a água que o Senhor dá é o seu Espírito, que é derramado como água sobre nós no batismo. Todos nós recebemos desta água, para que tenhamos sempre o Espírito do Senhor, para agradar a Deus em tudo. E terceiro, eu dou a minha vida. Todo domingo vocês veem o sacerdote partindo o pão e dizendo: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele tira? Porque ele derrama o seu sangue, que perdoa todo o pecado, dos arrependidos e dos convertidos. Então ele dá a vida. Neste domingo, então, o Evangelho é dito lá na ceia. Logo que Judas saiu, era noite. Jesus dá um novo mandamento. Judas já tinha tomado a firme decisão de não seguir Jesus e entregá-lo, traí-lo. Então agora Jesus desafia seus apóstolos e discípulos: eu vos dou um novo mandamento. Todo ano na quinta-feira santa, enquanto o padre lava os pés de 12 representantes dos apóstolos, o que a igreja canta? Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Ninguém esquece essa música. Ela é obrigatória cantar em toda quinta-feira santa no lava-pés. Porque é um amor prático. Enquanto eu lavo os pés dos discípulos de Jesus. Então assim você já pode entender o mandamento. Eu não entendi esse mandamento. Começa a lavar os pés uns dos outros. É claro que não é um serviço de banho. Lavar os pés é um modo de dizer, de se dispor, irmãos e irmãs, para o outro. Irmão, você tem algo aí que eu possa me ajudar? À sua disposição, para com a necessidade uns dos outros, a partir de dentro de casa. Então é tarefa dos pais incutir, significa pôr dentro da cabeça dos filhos essa atitude de amor. Ser disponível, generoso, com boa medida. Que é algo extremamente difícil. Por quê? Porque os filhos não ouvem mais os pais e os pais não dão conta mais de ensinar os filhos. Então, aqueles que quiserem continuar a ser católicos, porque foram batizados, dão um trabalho triplicado para as catequistas. Porque os pais mesmo não dão conta de ensinar.
E a gente vê isso pela própria missa das crianças, pelo comportamento delas nas missas e em outros lugares. Como os pais estão fragilizados em ensinar algo que é da vida, ser disponível um para o outro. Vem cá, ajuda teu irmão. Vem cá, deixa um pouco de comida para ele. Vem cá, escora ele. Ensina a lição da escola. Todos voltados para o próprio umbigo. Que pena. Vão se perder, embora batizados. Porque o mandamento é um só. E obriga a todos nós. Porque ninguém foi obrigado a ser batizado. A igreja não faz batismo obrigatório. Se os pais não pedirem, a igreja não batiza. E atualmente temos que mudar um pouco essa regra. Eles podem pedir, mas se não tem condição de transmitir o que está pedindo, a igreja deve negar. Porque não adianta batizar se essa criança não for levada para um ambiente onde ela vai crescer discípula de Cristo, aprendendo o grande mandamento. Antes do sinal da cruz, antes das Ave-Marias, antes do terço, ensina o grande mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, a medida é o amor do Cordeiro de Deus, que dá a vida para o seu rebanho. Então, é uma medida imensa, difícil, mas é por aí que começa. Ensinar a generosidade que a gente chama de lavar os pés, no sentido de prestar um serviço. Então o amor não pode ser uma conversa fiada. Não, aliás, até é bom não falar demais dele para não virar conversa fiada. Mas ele tem que ser praticado. Temos que nos esforçar todos nós, na igreja, em casa, no trabalho, na rua e na sociedade. A nossa diferença dos pagãos e das outras igrejas, o ideal é que seja a prática do amor. Amor que a gente chama amor-serviço. Não tem muita conversa, mas faz. E o próprio Espírito Santo nos dá a inteligência de como fazer, de que jeito fazer, a quem devemos fazer e por que devemos fazer, sem nenhum preço, totalmente gratuito, como o amor de Jesus. Então esta é a lição para essa semana, irmãos e irmãs. Uma lição árdua, porque a gente até tem muito prazer e até se esforça de amar os que são de nossa casa, o pai, a mãe, os manos, a parentela, mas depois ultrapassou a mureta da casa, ou a cerca da fazenda, aí as nossas medidas ficam tacanhas, curtas, ridículas, viramos mão de vaca. Então, isso é calamitoso para todos nós fiéis. Por isso, cada ano, graças a Deus, tem esse 5º domingo da Páscoa, que esprega o mandamento novo na nossa cara. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. E Jesus não exige que seja do mesmo modo dele, porque Jesus nos ama crucificado, derramando seu sangue.
Ele não pede tudo isso, mas se alguém quer fazer isso, vai ser glorificado. Quando alguém dá a vida pelo seu irmão, pelo seu próximo. Porque entramos e somos, irmãos e irmãs, naturalmente ridículos. Então sempre temos que pedir ao Senhor, principalmente antes das confissões: Senhor, ensina-me a amar. Quando Jesus perguntava a Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, quem dera que nós pudéssemos usar essa resposta de Pedro. Senhor, tu sabes que eu estou esforçando de praticar o amor, essa generosidade, essa medida grande. Então, que nós procuremos completar a Páscoa, aperfeiçoando o círculo do nosso amor. Que ele não seja trancado dentro das nossas portas, atrás dos nossos muros e cercas. Que ele ultrapasse lá no teu trabalho, lá nos teus colegas, lá no momento da sua pequena diversão, em qualquer lugar. Os cristãos devemos ser testemunhas e praticantes do amor. E que bom que hoje, então, nós estamos comemorando a festa do dia 19 da fundação dessa comunidade eclesial, que foi fundada em torno de Nossa Senhora Aparecida e da grande sociedade vicentina. Ora, a sociedade vicentina é uma dos institutos mais antigos da Igreja Católica. Geralmente, vicentino não vira cretino nem crente, porque ele conhece o amor muito prático. Ele aprende a amar os pobres com São Vicente. Ele sabe muito bem onde estão os pobres da comunidade. Não precisa fazer inscrição nem lista. E é lá que ele tem que ir para visitar, para levar uma ajuda, um remédio, etc, etc. Isso é amor. Tomara que essa comunidade continue a ter uma boa sociedade vicentina, ativa e praticante do seu padroeiro, que é o glorioso São Vicente de Paulo, que dizia, todo pobre é Jesus. Todo pobre. Por mais bêbado que ele esteja, por mais miserável e grosseiro que ele seja, diante dele você está diante de Jesus. Então, cuidado como é que você trata ele. Que você pode ter um susto quando você voltar para Deus e ver que essa pessoa está lá. E você viu e não notou. Então, que as lições deste Evangelho nos ajude a ser testemunhas do amor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora professar a fé. Creio